Bom, aqui eu vou fazer um vídeo breve falando sobre as técnicas de aplicação. O nosso curso, ele é um curso de extensão de cílios fio a fio, tá? O nosso famoso clássico, tá? Então, é só explicando, né, rapidamente como que é mais ou menos cada uma delas, tá? Eu utilizo as 3 técnicas hoje, que é o clássico, que é o fio a fio, o híbrido, tá? E o volume russo. Tá bom? Então, assim, são as 3 técnicas que eu uso. Obviamente, gente, eu tenho várias técnicas que eu digo assim, que eu acabo customizando, tá? Que eu brinco, eu tenho os meus nominhos pra elas, mas assim, são técnicas que eu vou criando e que eu vou colocando, que eu misturo um clássico com híbrido, com volume russo, acho que eu já comentei isso com vocês, mas o vídeo, na verdade, é pra gente só falar cada técnica como funciona, só pra vocês terem na cabeça a técnica fio a fio é assim, a híbrida é assim, a volume é assim. Tá bom? Então vamos lá. Pra fio a fio, que é o que a gente tá aprendendo hoje. É simples, básico e fácil, tá bom? É a primeira técnica, é a técnica na qual vocês devem iniciar, é a melhor técnica pra vocês começarem. É uma das técnicas mais procuradas, tá? Hoje, como o pessoal tá utilizando muito cílios, então, assim, conforme você vai utilizando, para quem já fez extensão de cílios, às vezes você vai achando insuficiente. Nossa, eu quero um pouquinho mais, quero um pouquinho maior, quero um pouquinho mais de volume. E aí você vai buscando outras técnicas. Mas sempre para dar o start, para começar, sempre a clássica é a melhor opção. Principalmente para quem nunca colocou, para cliente que nunca colocou. Tá? A não ser cliente que utiliza muito rímel, que gosta daquele rímel bem pesado, que já tá acostumado com aquele olho bem pretinho. Então, aí sim, pode optar por um híbrido, por um volume. Sim, é o cliente vai que mandar, né, gente? A cliente que vai pedir, a cliente, ela que manda, ela que vai falar, eu quero assim. Mas para quem nunca colocou, eu tô em dúvida se faço ou não, tenho medo de não gostar. Cliente soltou uma dessa, gente, parte pro clássico, tá? Porque o impacto vai ser bem menor. E muitas delas, às vezes você fazendo pequeno e o clássico, às vezes a cliente acaba assustando, falando, nossa senhora, eu não tô acostumada. Enfim, acabam gostando, mas dá aquele impacto. Então, gente, a técnica fio a fio, ela nada mais é do que você colar um fio da extensão a cada fio natural. Tá bom? Não ultrapassando isso. Nós só ultrapassamos isso quando a cliente tem algum tipo de falha, ou algum tipo de defeitinho que tem ali naquele momento, né? Então, se tem algum tipo de falha, você acaba colocando 2, enfim, tá? Mas assim, a regra é essa, é um fio da extensão para cada fio natural. Tá bom? Então, essa é a técnica do clássico fio a fio que vocês vão aprender agora, que é o que vocês vão praticar, né? Vocês vão entender como funciona, eu vou explicar mais sobre isso, a gente vai ter as nossas aulas práticas, enfim, aula na boneca, aula na esponjinha, tá? Então, é essa que vocês vão começar, é uma técnica maravilhosa, uma técnica muito gostosa, é uma técnica que com o tempo vocês fazem muito rápido, tá? Isso é muito legal, vocês vão ver que a praticidade que é. E depois a gente vai, né, dando um passinho aí mais pra vocês atingirem as técnicas que exigem um pouquinho mais de habilidade, tá bom? Aí tem a técnica híbrida, tá? Ou o famoso volume brasileiro também, que tem muito aqui, que você acaba utilizando mais de um fio por fio, tá? Então você acopla 2, 3, 4 fios por fio natural, tá bom? Então isso é o que difere, e a espessura do fio também difere, tá bom? Porque é um fio clássico, a gente utiliza as espessuras ponto .15, ponto .20, ponto .25, tá? Eu utilizo entre ponto .15 e ponto .20, são as que eu mais utilizo, tá bom? Ponto .15 para um efeito mais natural e 0.20 para um efeito mais molhado, tá? É o famoso efeito rímel, tá? Conhecido no mercado. O híbrido você já vai utilizar 0.7, 0.5, 0.05, 0.07, tá bom? Que aí você vai utilizar mais do que um fio por fio natural, no mínimo 2, 3, 4, tá bom? E o famoso volume, que é para quem quer, né, atingir um volume, aquele olhar mais marcante, né, um delineado mais preto na parte superior dos olhos, que aí você vai utilizar um fio mais fino, você pode começar com 0.03, 0.05 até um 0.07, tá? E aí você utiliza mais de 4, 5 fios por fios, tá bom? O híbrido, ele dá um voluminho discreto, ele é um passo para quem quer ir do clássico pro volume, mas ainda não tá com aquela coragem, tá bom? Agora o volume, ele já é mais expressivo, o volume ele é mais escuro, tá? Então, às vezes, para um casamento, para uma festa, uma situação pontual, tá? Ou aqui, no caso, que eu moro nos Estados Unidos, as clientes, elas gostam muito. Então, assim, 70% das minhas clientes são volume, tá? As poucas que eu tenho de clássico, normalmente é brasileira. Então, brasileira, ou às vezes é hispana, então, latino-americana, né?
mas aqui eu faço muito volume, então o volume ele é mais impactante, aquele olhar, que é uma coisa mais delineada na parte superior, uma coisa, né, fica aquele pretinho bem... É bonito, gente, é bonito. A gente tá acostumado, eu pelo menos sou acostumado a utilizar para quando eu vou para um casamento, para um aniversário ou outra situação assim como é, parecida como essa. Aqui não, elas utilizam no dia a dia, tá bom? Então essas são as diferenças, tá? No clássico, o fio a fio, tá? Um por fio, né? Um fio por fio natural. A espessura normalmente eu uso 0.15, 0.20, tá bom? Dá um resultado super natural, clássico. O híbrido, tá? Que a gente utiliza mais de um, até uns 4, 5 fios no máximo, tá bom? Eu costumo utilizar 0.05, 0.07 de espessura, tá bom? O comprimento depende da cliente, vai gerar um olhar mais expressivo, mas não tanto quanto o volume, tá bom? E o volume, o famoso volume russo, tá? Que é pra quem quer um olhar mega expressivo, tá bom? Que fica aquele delineado, né, bem preto na parte superior dos olhos, que a gente utiliza de 0.03 a 0.07, aí para mais de 5 fios por fio natural.